Olá a todos. O pessoal mandou um comentário lá no Classroom falando que estava com dúvida em alguns exercícios da tarefa. Eu separei aqui dois para a gente resolver. Um está no módulo 13 e o outro no 14. Na verdade, o único que pediram mesmo com dúvida foi esse. Esse aqui eu que coloquei, porque eu achei que a aula ia ficar meio pouquinho, né? Fazer um exercício só. Preparar o estúdio, porque eu montei um estúdio aqui, né? Em casa. Preparar o estúdio, gravar o vídeo, subir para o YouTube para um exercício, vou fazer dois, vai. E esse aqui é legal, porque esse aqui tem dois jeitos de resolver. Então vamos começar com esse, depois eu faço o que eles pediram, que o pessoal pediu com dúvida. Esse exercício tarefa 5, que está lá na página 82 da sua apostila, ele fala que f é uma função bijetora e ele quer saber qual dessas é falsa. E percebe que todas ele dá a f e dá a inversa da f. f é menos 1, inversa da f. O que a gente pode fazer? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar a f e determinar a inversa. Como que eu faço? O que é x vira y, o que é y vira x. Que é o que a gente vai fazer nesse exercício 4 aqui, depois. Mas uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Vale sempre, se eu fizer a composta das duas, então f bola f é menos 1. Então, se eu fizer a composta da f com a inversa dela, isso sempre tem que dar x. E tanto faz se eu fizer a composta à esquerda ou à direita. Então, f é menos 1, bola f de x é o próprio x. Tá? Então, eu vou usar essa estratégia para decidir qual dessas é a falsa. Eu vou fazer a composta da f com a inversa dela e ver quais vão dar x e quais vão dar diferente de x. Tá? Essa é a estratégia para resolver esse exercício. Você podia fazer invertendo a função. Pega f de x, que é x sobre 3, e inverte. Você vai descobrir se ela dá 3x ou diferente de 3x. Mas esse daqui é um jeito interessante que a gente não tinha falado na sala de aula. Esse exercício é um bom caso para a gente usar. Tá? Eventualmente, inverter a função é difícil, mas já que ele deu a inversa, fazer esse teste eventualmente é bem rápido. Então, eu vou calcular f bola f é menos 1 de todo mundo. E o que eu tenho que lembrar? Quem é f bola f menos 1? Isso aqui, por definição, é a f da f a menos 1 de x. Tá? Lembra, primeiro vem primeiro, segundo vem segundo. Então, para todas elas, eu vou calcular f de f a menos 1 de x. E eu vou ver quais dessas dá x e quais dá diferente de x. Tá? Então, para o item A, quem é f menos 1 de x? No lugar de f menos 1, eu vou escrever o que o item A falou que é a inversa da f. f menos 1 é 3x. Então, eu tenho que calcular f de 3x. Mas o que a f manda fazer? Pegue o meu x e divida por 3. X é quem está no parênteses. Então, eu vou pegar o x da f, que é esse aqui, e dividir por 3. Vai ficar 3x sobre 3. 3 com 3 cancela. Deu x. E x é o que tinha que dar se uma fosse inversa da outra. Então, a A é verdadeira. Lembra, ele está procurando a falsa. Vamos agora para o item B. Eu vou calcular f é menos 1 de x. Quem é o item B? Bom, o que eu posso trocar? Primeiro eu vou trocar quem está dentro, f menos 1. f é menos 1 do item B é x menos 1. Então, eu vou calcular f de x menos 1. Mas quem é a f? A f fala, pegue o meu x e some 1. Quem é o x da f? É esse aqui. Então, a f fala, pegue o meu x e some 1. Menos 1 com 1, cancelam. Isso deu x. Deu x é o que tinha que dar. Então, essa é a inversa daquela. O item B é verdadeiro também. Vamos agora para o item C. Vou calcular, item C, vou calcular f
f a menos 1 de x. Então, o procedimento é sempre o mesmo. Quem eu vou trocar? A f a menos 1 que eu já conheço. Então, a f menos 1 do item C é x sobre 3 menos 2. Então, eu vou calcular f de x sobre 3 menos 2. Agora, o que a f manda fazer? A f daqui, do item C, fala, pegue 3 vezes o meu x e tire 2. Quem é o x da f? É tudo isso aqui que está no parênteses. Então, eu vou fazer, pegue 3 vezes o meu x e tire 2. O que eu percebo que eu tenho que fazer agora? Uma distributiva. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes x sobre 3. Então, isso aqui vai dar 3x sobre 3. Esses 3 vão cancelar. 3 vezes menos 2, menos 6. E ainda tem um menos 2 lá no final. Aqui sobrou x e aqui menos 8. Então, isso aqui é x menos 8. Opa! Não deu o x que tinha que dar. Essa aqui é a falsa, tá? Então, essa não é inversa dessa. Por quê? Se fosse, aqui tinha que dar x, como deu aqui em cima, como deu aqui em cima. Deu diferente, não é inversa. Então, essa aqui é a falsa, a alternativa é C. Se você quiser, recomendo que você treine em casa a D e a E, usando esse mesmo processo, para se habituar com essa outra forma de verificar se uma função é inversa de outra, tá? Vamos agora para o exercício tarefa 4 do módulo 14, que está na sua página 83. O exercício ele fala o seguinte, ele dá uma função f, que eu já copiei na lousa, e ele pede a inversa de f, né? Aqui ele põe a restrição que x tem que ser diferente de menos 1. Se eu não tivesse essa restrição, se o x fosse menos 1, daria um zero no denominador, a função não estaria definida naquele ponto. Então, essa restrição é simplesmente para fazer com que essa função, essa expressão, ela esteja definida sempre para a função, né? Senão daria problema quando x é menos 1, teria um zero no denominador. E ele quer que eu inverta. Bom, como que eu inverto uma função? Eu faço assim. Percebe que aqui eu não consigo usar esse truque, né? O truque que eu usei. Até consigo, mas fica mais difícil. Porque aqui eu não sei quem é a f menos 1, aqui eu sei. Então, aqui, como eu sei quem é f menos 1, esse teste fica fácil de fazer. Aqui, não. Então, aqui o melhor mesmo é inverter. Como que eu inverto? Pega a expressão da f. Aí eu lembro que o resultado da função é o y. E agora, para inverter, o que eu tenho que fazer é, o que é y vira x, o que é x vira y. Então, y vira x, e o que é x vira y. E agora é só isolar o y. Para isolar o y, isso que está no denominador eu vou passar multiplicando. Então, do lado esquerdo eu tinha x, que vai multiplicar y mais 1. Isso está dando 1. Como eu quero descobrir o y, esse x, quero que vá lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar y mais 1 é 1 sobre x, o x foi dividindo. E agora, para descobrir quem é y, é só subtrair 1. Jogar o 1 para o lado de lá, subtraindo. Y é 1 sobre x, tira 1. Daqui, eu descobri que a f a menos 1 de x é essa expressão aqui. 1 sobre x menos 1. Tá? Essa tem alternativa? 1 sobre x menos 1 é a alternativa A. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, escreve nos comentários lá do Classroom de novo. Um abraço, gente!